Olá você, meu nome é Fábio Machado, estamos começando mais um podcast Referência. Convido você que está nos assistindo a se inscrever, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro desse canal da revista Referência que traz notícias e informações do mercado madeireiro de base florestal. O programa de hoje conta com o apoio da Vanca, que é uma empresa Climate Tech paranaense que atua na transformação de desafios climáticos em oportunidades estratégicas para empresas. A Vanca trata o carbono como ativo de valor, alinhando sustentabilidade aos princípios do ESG e a competitividade de mercado. Por meio de tecnologia, a empresa oferece uma plataforma chamada Vanca Carbon Score, que automatiza todo o processo de inventário de emissões de carbono, contabiliza remoções e identifica oportunidades de créditos. A Vanca une ciência, regulação e tecnologia para apoiar a descarbonização da sua empresa de forma estratégica e rentável. E o episódio de hoje é um programa especial que a gente vai tratar sobre o carbono como ativo. Tecnologia para transformar exigência em oportunidade. E os convidados de hoje é Clarissa de Souza e Alessandro Panassolo. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Agradeço, Fábio, pela oportunidade. A revista Referência sempre marcou história e tem construído e contribuído muito para o desenvolvimento do setor florestal. Nós temos um orgulho muito grande de estar hoje aqui participando do podcast. Gratidão pela presença, vou apresentá-los aqui. A Clarissa de Souza, que é natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Franciscana, lá de Santa Maria, também no Rio Grande do Sul. Tem MBA em Projetos Sustentáveis e Inovações Ambientais, MBA em Negócios Ambientais, ambos pela Universidade Federal do Paraná, e é a CEO da Vanca. E o Alessandro Panassolo é natural de São Jorge do Oeste, no Paraná, formado em Direito pela Unibrasil, MBA em Gestão Ambiental e mestrado e doutorado em Engenharia Florestal, ambos também pela Universidade Federal do Paraná, e sócio investidor da Vanca. Para a gente já localizar quem está nos assistindo, quem que pode me explicar aí como nasceu a Vanca e o que é a Vanca? Ei, Alessandro, pode? A Vanca nasce de um sonho. Eu sou advogado há 20 anos e trabalho com direito ambiental. E os nossos clientes, de modo geral, são grandes e médias empresas, são também empresas rurais ou produtores rurais que têm desenvolvido suas atividades, seja no campo da floresta, no campo da agricultura, e a gente percebeu que, ao longo do atendimento desses clientes, e por tudo que está acontecendo, do ponto de vista de acordos multilaterais, de conferências do clima, por conta, inclusive, dos estudos técnicos, científicos, e também por conta de uma questão autorregulatória e regulatória, as empresas estão olhando com mais significância para essa questão do carbono. A Clarissa, que está aqui do meu lado, como você bem disse, ela é engenheira ambiental e trabalha com isso há mais de 15 anos, e sempre tratou os seus clientes de forma muito fiel, muito organizada, mas também faltava uma ferramenta que ajudasse ela no sentido de otimizar aquela atividade, né? De fazer o inventário de gases de efeito estufa e também, no caso da Vanca, especificamente fazer o estoque e remoção, né, da floresta plantada, da floresta nativa e o carbono no solo. Então, a Clarissa já era consultora nossa do escritório e nós unimos forças, né? A força técnica com a força jurídica para oferecer uma solução que pudesse dar acurácia, que pudesse dar tecnologia, que pudesse oferecer um monitoramento contínuo de todas aquelas atividades da gestão do carbono e, acima de tudo isso, agilidade, né? Porque quando você usa uma ferramenta como o software Vanca Carbon Score, você consegue fazer o seu inventário 60 vezes mais rápido. Você tem uma tecnologia disponível em que o auditor não precisa necessariamente vir na sede da empresa. Ele faz auditoria pelo próprio software, né? Então, ela surge desse sonho e também de uma demanda de clientes que, de fato, estavam precisando avançar nessa pauta ambiental de mudanças climáticas, especialmente nessa gestão do carbono. Legal, então a gente vai falar nesse primeiro bloco do mercado de carbono. No segundo, vamos explorar bastante esse software da empresa, que é o Vanca Carbon Score. E, Clarissa, você é formada em engenharia ambiental, você é engenharia florestal.
é um mercado muito próximo dos dois, né, que a gente está Uhum. falando. E coloca para nós aqui, só para a gente começar esse bate-papo, sobre o crédito de carbono, por que atualmente está falando tanto disso? Uhum. Esse assunto está muito em evidência, né? Especialmente em função da nova legislação brasileira aí que estabeleceu o mercado brasileiro de emissões, mercado regulado brasileiro de emissões. Então, fez com que muitas empresas voltassem a prestar atenção em emissões de gás de efeito estufa, né? E, consequentemente, em crédito de carbono. Quando a gente fala um crédito de carbono, significa 1 tonelada de carbono removida da atmosfera, ou que deixou de ser emitida. Isso é um crédito de carbono, né? Então, como que nós trabalhamos inventariando essas emissões para que a empresa saiba quanto ela emite de carbono para a atmosfera e quantos créditos de carbono ela precisaria, né, comprar se ela tiver aí o propósito de compensar as suas emissões. Como que quantifica essa tonelada? Isso é quantificado através do inventário de emissões de gases de efeito estufa, né? Então, sempre que uma empresa que tem uma caldeira que queima lenha, que queima biomassa, Certo. ela tem ali uma emissão. A lenha tem um fator de emissão. A empresa que queima o combustível, diesel, gasolina na sua frota de caminhões, cada combustível tem o seu fator de emissão. É assim que se quantifica. É assim que se quantifica e é assim que uma empresa entende quanto ela emite, quantas toneladas de carbono ela emite ao ano, né? O inventário de emissões é algo que é feito anualmente. Anualmente. Isso. E qual a diferença, Alessandro, entre compensar emissões e neutralizar carbono? São duas estratégias importantes. É importante você perceber que a União Europeia, de modo geral, ela trabalha com uma perspectiva, ou trabalhava até o mês passado, né, com uma perspectiva no sentido de buscar o que eles chamam de net zero, ou seja, você fazer a substituição dos seus equipamentos por equipamentos de alta tecnologia e menos impactante em relação à produção ou à emissão de CO2. Um exemplo claro, por exemplo, eu vou substituir uma empilhadeira, pensando numa fábrica, Sim, né, do setor florestal, uma empilhadeira que é a gás por uma empilhadeira elétrica. Só que essa empilhadeira elétrica vai emitir muito menos do que a de gás, mas ela também emite, porque a energia para ser produzida também emite CO2. Então, o desafio de buscar o net zero é muito grande. Isso é o que a gente chama da jornada de descarbonização e essa jornada de buscar a neutralidade de carbono. A outra banda é você fazer os seus inventários, produzir o que você de fato entende como número em toneladas de CO2 e quando não há oportunidade, por exemplo, de mudar uma tecnologia, algum equipamento, ou o investimento é muito alto no primeiro momento, a empresa então pode buscar no mercado esse crédito de carbono, que é de fato oriundo de uma floresta plantada, de uma conservação de uma floresta nativa, oriunda de um projeto de energia eólica, solar, oriundo de uma restauração ecológica. Tem vários tipos, inclusive, de projetos de carbono, né? Claro que esses projetos passam por todo um procedimento de construção, de inventários de carbono, de submissão de um projeto técnico perante uma certificadora, que vai daí reconhecer aquele crédito, para que você possa adquirir no mercado e compensar as suas emissões naquela jornada anual que você teve da sua atividade. A Europa, então, sempre defendeu a ideia de que é necessário buscar o net zero. Mas diante de tudo que está acontecendo no mundo, né, do ponto de vista econômico, de guerras e de questão de matriz energética, eles começaram a revisitar isso e estão agora, né, aceitando que as empresas possam também buscar a aquisição de crédito de carbono para compensar. O que para o Brasil é uma grande oportunidade, porque o Brasil tem uma capacidade muito grande de produzir bons projetos de restauração ecológica, de recuperação da área degradada, de apresentar esses ativos de conservação que passam de 60% no Brasil, sejam florestas públicas ou privadas, para que, de fato, seja um grande player de crédito de carbono para o mundo. É isso que eu ia perguntar para vocês. Como que o Brasil, nessa situação, se posiciona ao mercado? O Brasil é um dos países que mais tem oportunidade, porque a nossa floresta está conservada em 60%, Certo. a nossa matriz energética é limpa,
nós temos um setor florestal muito bem organizado, que produz com sustentabilidade. Nós temos técnicas de manejo de solo e de agricultura de alto nível. Nós temos, né, o plantio direto, a agricultura de precisão. Nós temos agora a introdução de bioinsumos, de inoculantes, adjuvantes. Tem toda uma trilha de produtos surgindo com baixo impacto ambiental e com alto valor técnico-científico que podem produzir, né, uma agricultura mais ainda de alta precisão e também de uma agricultura regenerativa, que isso é, inclusive, uma das metodologias que está no mercado pela Verra, que é uma das certificadoras internacionais, que é você transformar aquela sua agricultura, né, numa agricultura regenerativa. No caso do Brasil, nós somos referência, Sim, né? Nós temos muita agricultura, com muita precisão, com manejo de solo adequado. Eu fui à África recentemente, e na África você ainda vê lá o pessoal arando terra, fazendo o revolvimento do solo, coisa que o Brasil é muito difícil isso de acontecer, né? Então, nós temos oportunidades, inclusive, muito grandes de construir projetos e apresentar para o mundo um crédito de alta performance. E o que é um crédito de alta performance? Com excelente governança, com um bom projeto técnico e com uma boa devolução social para a comunidade do entorno. Isso que é o mercado, né, está procurando e está exigindo nesse momento. E o que está mudando? Por exemplo, o mercado inteiro usa o crédito de carbono, qualquer setor, Sim. 100% do setor. A aplicação de vocês, da Vanca, é mais no setor ambiental, mais no setor florestal, ou vocês também estão em todos os outros segmentos? Hein, Clarissa? Uma coisa antes de responder Sim. a pergunta diretamente, é importante destacar que comprar créditos de carbono não é algo mandatório ainda. Então, muitas empresas fazem sua gestão de carbono, fazem seus inventários anuais de emissões, publicam essas emissões no registro público de emissões, que ainda é algo voluntário no país, e não necessariamente compram créditos para compensar. Certo. Então, essa gestão já existe dentro da gestão ESG. Né? Gestão de carbono está dentro, né, da gestão ESG, que muitas empresas já fazem. Comprar o crédito é algo que algumas empresas começaram a fazer. Comprar créditos para compensar suas emissões. E quais empresas estão fazendo isso? Especialmente empresas de capital aberto, que têm acionistas, que têm aí o mercado exigindo que elas comprem os créditos para compensar suas emissões. Aí a busca por esses créditos de maior qualidade que nós comentamos antes. Mas assim, o mercado, ele não existe uma legislação, uma obrigatoriedade ainda, né? Nesse mercado. Agora existe a nova legislação federal, né? A nova legislação. Qual que é essa nova legislação? Legislação 15042, né? 15042, ela fala do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Isso. O Brasil não é o primeiro, o Brasil está na mesma sintonia de mais de 40 países que tem a sua legislação doméstica, que vai falar desse Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e que dentro dessa lei ela vai tratar, inclusive, do mercado de carbono. Isso. Então, empresas, por exemplo, que emitam até 10 mil toneladas, né, Clarissa? Até 10 mil toneladas de carbono por ano têm a obrigatoriedade de reportar e de monitorar suas emissões. E empresas que emitem acima de 25 mil toneladas de carbono por ano têm a obrigatoriedade, além de reportar, né, monitorar e reportar, a obrigatoriedade de compensar através da compra dos créditos. Isso ele tem que reportar ao governo. Isso. Sim, muito provavelmente, Fábio. Para qual? O Ministério do Meio Ambiente? Quem ou que está à frente disso, tocando essa bandeira, é o Ministério da Fazenda, nesse momento. Tá. E em conjunto com outros atores que são importantes, como o Ministério do Meio Ambiente. Mas é muito provável, tá? Nós estamos falando, porque a regulamentação da lei ainda está em curso. Isso vai demorar de 1 ano até 4 anos. Então, vai ter uma agência reguladora, exemplo da ANAC, da ANTAC, eles estão construindo o instrumento ainda para poder receber essas informações, tratar e dar a devolução. É bem verdade que quem não fizer isso vai ter, inclusive, uma infração administrativa e também crime ambiental. Está previsto na lei isso.
Então, o que é importante? Para você se ajustar a essa nova realidade brasileira, onde as empresas vão ter que informar, né, as suas emissões, a Vanca entra como um grande parceiro, uma tecnologia disponível para você fazer o seu diagnóstico, fazer seu inventário e, na sequência, definir qual a melhor estratégia, que pode ser a compensação ou pode ser uma jornada de descarbonização, com a mudança de tecnologia, com novos equipamentos, com mudança de matriz energética, com um combustível mais eficiente, uma série de itens, de componentes que vão deixar de impactar do ponto de vista ambiental, mas principalmente vão deixar de emitir, o que vai resultar para a empresa um ativo importante do ponto de vista de reputabilidade, do ponto de vista regulatório e do ponto de vista de mercado também. Tá, você falou uma coisa que muitos empresários que estão assistindo têm um frio na espinha, né? Que é a punição. Isso já está valendo? Vai valer daqui a 4 anos? Como que tá? Não, a previsão legal da infração administrativa já está lá na lei. Certo, Mas como a lei ainda está sendo regulamentada, tá. a cobrança vai acontecer nos próximos anos. Mas Nesse intervalo, mas seria retroativo isso? Não, Não. Então, tá. no intervalo de 1 a 4 anos, após a lei, que é de 2024, o governo tem a obrigação de deixar isso pronto, para que as empresas possam, de fato, reportar. Para quem está nos assistindo, é importante dizer que o Brasil trabalha com um sistema que é usado em mais de 40 países, que é o Cap and Trade, que significa o quê? Eu tenho um teto, um cap, tem um teto para você emitir, então o governo vai dar lá uma quantidade X de toneladas para você emitir. Se você emitir mais do que essas toneladas, você vai ter que buscar no mercado, né, a compensação. Por isso que tem um sistema brasileiro. E quem emitir menos daquele cap, você pode usar o trade, né? Você pode negociar, você pode oferecer o que você não emitiu para quem, de fato, emitiu a mais. E aí vira uma moeda no mercado. Vira uma moeda, e aí é importante, nós temos 2 tipos de mercado. O mercado voluntário, que é esse que está funcionando nesse momento no Brasil certo. e em muitos países do mundo, que são projetos voluntários, que são objetos de certificação por certificadoras como Verra, Gold Standard, Plan Vivo, enfim, Social Carbon, são várias metodologias que tem no mundo e outras que surgirão, e também o mercado regulado que vai funcionar a partir da regulamentação da lei, aonde a questão nuclear vai estar muito provavelmente nessa agência reguladora que vai receber as informações. Aí você pode me perguntar, mas Alessandro, qual é o universo de empresas que estarão, num primeiro momento, submetidas a isso? Estima-se entre 5 e 8 mil empresas no país. Mas isso, Fábio, é como aconteceu quando foi implantado o licenciamento ambiental no país. Para quem está nos acompanhando, nos assistindo, o licenciamento ambiental, no início, lá na década de 80, ele era um licenciamento que tinha 20 tipologias. Ou seja, atingiam grandes empresas ou grandes projetos estratégicos. Hoje, o licenciamento ambiental, além de ser federal, é estadual e municipal, previsto pela legislação, inclusive a Constituição, e a quantidade de tipologias aumentou para mais de 350. Então, a tendência, e é importante que se diga isso, é que todas as empresas, em algum momento, vão ter que fazer os seus inventários e vão ter que reportar essas informações. Inclusive, né, Clarissa, estados como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e mais em algum estado... São Paulo, é isso mesmo? Já exigem no momento da licença ambiental ou da renovação da licença, a apresentação do inventário de gases de efeito estufa. E é por isso que a Vanca tem aí uma perspectiva muito grande de atuar, de trabalhar nesse mercado. Então é nesse momento que as empresas entram em contato com vocês para alinhar e organizar essa situação. E especialmente as empresas do setor florestal, né, que é para quem nós estamos falando, são empresas que têm aí uma grande oportunidade comparada com empresas de outros setores, porque além delas terem as emissões de gás de efeito estufa, as emissões de carbono, como diversos outros setores, as empresas do setor florestal têm as florestas, né? Tem florestas plantadas, tem áreas de APP, áreas de reserva dentro das suas fazendas. É uma vantagem enorme quando você pensa em estoque de carbono e remoção de carbono da atmosfera.
Então, com esse novo sistema brasileiro de comércio de emissões, o setor florestal só tem a ganhar com isso, né? E mostrar mais uma vez que, além de produzir de forma sustentável e além de conservar as florestas, ele pode ter um ativo ambiental relacionado ao carbono. E o que vai acontecer a médio prazo também com o crédito de biodiversidade, que é outra tendência de mercado. Tá, a gente está falando de empresas que têm área florestal, Sim. correto? Sim. Mas as indústrias, que também tem muitas indústrias madeireiras, que não têm essa área. Você falou de 10 mil mínimo, a partir de Isso, 10 mil isso. toneladas ao ano até 25 mil. Isso. Só para quem está nos assistindo tentar se encaixar nesse tamanho assim, qual que é a empresa dele, como que Onde ela entra, onde né? ela entra, que tipo de empresa que entra o 10 até o 25. Então, na prática, para a empresa saber onde ela se enquadra na legislação, o primeiro passo é ela realizar o inventário de emissões. Ela precisa realizar o inventário de então emissões. não adianta a gente falar, você que tem tantos funcionários, Não é um volume tanto, não. É relacionado diretamente ao consumo dos insumos daquela empresa, ao consumo de combustíveis daquela empresa, consumo de energia elétrica, os transportes que ela usa. Então, o primeiro passo, realizar o inventário de emissões. Aí ele vai conseguir se enquadrar, saber onde ele está, né? Certo. E provavelmente não, né? Uma empresa nunca está sozinha. Uma empresa sempre está dentro de uma cadeia produtiva. E quando a gente fala em emissões de gases de efeito estufa, emissões de carbono, a gente sempre precisa olhar para a cadeia produtiva como um todo. Porque uma grande empresa que tem florestas e que tem indústrias, ela faz o seu inventário e ela se denomina escopo 1, quando ela faz o seu próprio inventário. Tá? Escopo 1 e 2 é ela. E todos os prestadores de serviço que estão no entorno dela, ou madeireiras menores que estão no entorno dela, são o escopo 3 dessa grande empresa. Ou seja, são as emissões indiretas dessa grande empresa. Ela conta para aquela. Ela conta também Para para a grande empresa, entende? Então é aqui que entra uma madeireira pequena que acha que está de fora porque é pequena, não está de fora. Ela faz parte da cadeia produtiva, ela é o escopo 3 de uma grande empresa que assumiu publicamente uma meta de net zero ou uma meta de neutralidade de carbono. Então, o quanto antes as empresas fizerem os seus inventários de emissões e saberem onde elas se enquadram na legislação, quando a legislação realmente estiver regulamentada, né? Melhor, porque elas já vão estar seguras em relação a isso. A gente tá falando 3, 4 anos, já tá batendo na porta, né? Já passou um ano, né, praticamente, né? Foi 2024, né? Que foi. Então, né, já estamos em 2025, então tá batendo na porta já isso aí. Isso. Sim. E já há alguns instrumentos sendo, do ponto de vista de minuta, e logo serão apresentados nesse primeiro ano, que tem compromissos bem claros na lei. No primeiro ano tem que fazer X, no segundo ano fazer Y, e assim por diante. Então, é importante estarem atentos a tudo isso, né? E o inventário é uma coisa muito importante. É isso que eu ia perguntar. Ele é simples, é importante? Como que ele dá o primeiro passo, quem está nos assistindo? Eu preciso me mexer. Foi o que nós automatizamos, né? Quando nós criamos a Vanca e desenvolvemos o software Vanca Carbon Score, foi com esse objetivo. Tornar o processo de inventariar emissões algo simples, algo rápido, algo fácil para qualquer empresa, para empresa de qualquer tamanho, né? Então, dentro do software é possível fazer esses cálculos de forma muito rápida, né? Já saber onde a sua empresa se enquadra nessa legislação. Porque o mercado de carbono ele penetrou muito bem nas grandes empresas, principalmente por causa do ESG, que é uma das exigências, né? Sim. Agora está começando a bater na porta das, vamos dizer, médias empresas. Médias empresas, e os próprios governos municipais, estaduais e federais estão atentos a isso. Estão incluindo isso do ponto de vista regulatório, estão incluindo isso do ponto de vista de licenciamento, estão incluindo isso do ponto de vista de política pública de mudanças climáticas, até porque você observa todos os dias esses extremos climáticos que vêm acontecendo e esses desastres naturais que são muito presentes no dia a dia. Inclusive, os bancos, né, avaliam tudo isso, tem estudos muito precisos a nível mundial, e eles entendem que a gestão do clima, e uma gestão do clima tem a ver com uma gestão ESG, porque o ESG é maior, tem a questão de governança, tem a questão social, né, além da questão ambiental como um todo, mas fazer a gestão do clima, fazer a gestão do carbono, né, isso vai diminuir
muito risco, inclusive da presença dele como financiador, como parceiro daquele negócio. Por isso que muitos bancos já estão olhando para isso. Inclusive, né, Clarissa, nós temos clientes, né? Temos clientes que têm atividade financeira e que já fizeram com o Vanca Card Score, né, os seus inventários, inclusive das agências bancárias, né? Outro cliente importante, que não é cliente, mas é nosso sócio parceiro, é uma empresa chamada Broto, que é uma spin-off do Banco do Brasil e da ABB Seguros, aonde a Vanca passou por um processo de aceleração promovido pela Exalc e pela Mastera, que é uma empresa que trabalha com o desenvolvimento e enxergando oportunidades para startups, e nós fomos selecionados, passamos por todos os testes, aprovações, e hoje nós somos uma empresa que tem a chancela, inclusive, do Broto, né, que, como eu falei, é do Banco do Brasil, para justamente fazer inventários para pequenos e médios agricultores, pequenas e médias e grandes fazendas, justamente para olhar para o negócio como um todo, porque um cooperado de alguma cooperativa ou algum parceiro de uma empresa florestal, por exemplo, vamos pegar as nossas empresas do setor florestal, que tem lá contratos com agricultores que produzem floresta, esse agricultor produzindo floresta para nós, que é o escopo 3, como a Clarissa falou, né, acaba impactando no negócio dele e acaba também tendo que ter, né, um início de gestão dessa questão do carbono, que é muito viva hoje nos negócios. Deixa eu puxar esse assunto para a gente finalizar o primeiro bloco, porque quando você fala em moeda, parte financeira, o empresário ele abre bem o ouvido, né? Ele Sim. fica bem atento para saber como que ele pode ser beneficiado ou como ele pode ter um custo financeiro na empresa dele. Dentro do setor florestal, de floresta plantada, eu já fui a algumas reuniões que muita gente não viu vantagem nessa entrada no mercado de carbono, porque não pode utilizar, gostaria que você esclarecesse melhor isso, Sim. que não pode utilizar esse crédito dentro das suas próprias florestas já plantadas. Veja, Fábio, Como que funciona? isso é bem importante, né? Você hoje tem algumas metodologias do mercado regulado, mas não tem nenhuma metodologia aprovada, credenciada do mercado. Desculpa, tem várias metodologias do mercado voluntário, mas não tem nenhuma metodologia do ponto de vista de mercado regulado, porque nós estamos ainda no processo de regulamentação, como eu disse. Isso significa dizer que pelas metodologias que hoje rodam o mundo e que estão disponíveis para projetos de carbono, o que são significativas? Eu só posso usar floresta plantada se, num prazo de 5 anos, tá? O local onde eu plantei floresta tinha uma outra atividade mais degradante. Eu tinha criação de gado, eu tinha pastagem degradada, eu tinha um solo que não tinha nenhuma utilização, mas que estava do ponto de vista de pousio, não tinha floresta nativa em cima. Então, quando eu faço essa substituição de uma atividade mais degradante para uma atividade que, em tese, conserva mais e que sequestra carbono, eu tenho o que a gente chama de adicionalidade. Então, o critério da adicionalidade é importante porque isso é o que vai dar a oportunidade da geração do crédito carbono. Isso pelas metodologias atuais até agora. Então, a tendência é que, na sequência com a regulamentação e com as novas metodologias que poderão ser aprovadas e têm aplicação a nível nacional, elas vão olhar de forma diferente para esses ativos ambientais, que são as remoções anuais das florestas plantadas. Então, isso é uma coisa bem importante. Se você pegar, por exemplo, a metodologia da Verra 0042, que vai tratar de agricultura regenerativa, o critério que está lá é que 50% 100% do carbono estaria num horizonte de 30 centímetros do solo. Mas isso significa o quê? Que isso é um estudo científico feito na América do Norte. Esse estudo não foi tropicalizado para o Brasil, porque no Brasil o carbono no solo ele está 50% em 30 centímetros e os outros 50% em até 1 metro. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Então, a gente ainda acaba utilizando metodologias internacionais com estudos científicos que não são tropicalizados para a nossa realidade brasileira. Então, a tendência é que a gente possa ter novas metodologias que levem em consideração
a realidade ambiental do país e essas oportunidades. É claro que a Vanca não é uma empresa de crédito de carbono. Sim. Nós estamos um passo antes. Nós somos uma empresa que faz gestão do carbono, gestão de descarbonização, faz o trabalho de inventários de gases de efeito estufa, de estoque e remoção, que, aliás, né, Clarissa, somos a única startup, a única empresa que faz esse trabalho técnico-científico, porque nós temos lá 19 pessoas envolvidas trabalhando na Vanca, né, inclusive professores com mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialistas, inclusive, no tema de carbono, que estão no setor florestal, que nos ajudam a construir, né, dados, referências para poder, de fato, colocar isso dentro da plataforma e gerar uma informação confiável do ponto de vista de estoque e remoção de floresta plantada e de floresta nativa. E quando a gente fala em crédito de carbono, a gente está olhando para fora dos limites da empresa, né? Se você escreve um projeto de crédito, é para vender esse crédito para fora, ou você vai compensar suas emissões comprando crédito fora da empresa. Mas o propósito da Vanca é olhar dentro da empresa, olhar aqui nos limites da empresa. Aqui dentro dos meus limites, o que eu tenho de emissão de carbono e o que eu tenho de remoção de carbono dentro dos meus limites. Porque, especialmente o setor florestal, pode trabalhar com a questão da neutralidade inset, dentro da empresa. Não precisa sair para fora da empresa. Não precisa buscar essas metodologias internacionais como nós citamos. Ou não precisa esperar regulamentar. Para sair vendendo. Pode ficar dentro dos seus limites, fazer o seu balanço e poder certificar o seu produto como carbono neutro. Poder valorizar o seu produto para o mercado, para o seu cliente, com uma neutralidade de carbono, que é algo de muito valor também e algo muito mais acessível, né, mas isso quando ele empata 0-0. Isso. E quando ele tem um superávit de carbono, o excedente, o excedente, ele vai para o mercado. Quando ele tem o excedente, aí, pelas metodologias atuais, tem que verificar de onde vem esse excedente. Então, por exemplo, eu tenho 20 mil hectares de floresta, tá? Plantada. Nesses 20 mil hectares, eu regularizei elas com base no Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, que diz, nas minhas APPs, por exemplo, nascente, eu teria que ter um raio de 50 metros, mas eu usei aquela propriedade ou tenho atividade naquela propriedade anterior a 22 de julho de 2008, eu não preciso conservar ou não preciso proteger 50, eu protejo 15. Na minha APP, pelo tamanho da minha propriedade, eu precisaria ter no córrego ali, no rio, uma faixa marginal mínima de 30 metros, mas se eu conseguir demonstrar que eu tenho esse uso anterior a 22 de julho de 2008, aí você tem uma regra de transição que, por exemplo, pode ser 4, 8, 10, 20, depende do tamanho da propriedade em módulos fiscais. Vou te dar um exemplo prático. Uma fazenda que nós estamos trabalhando, que tem 1.700 hectares, que pela avaliação do CAR, quando ele apresentou o uso do solo e as APPs, ele tem que restaurar 174 hectares pelas regras de transição. Se não fosse isso, ele teria que restaurar mais de 400, ou seja, proteger e recuperar aquelas APPs. Então, nesse sentido, ele vai deixar de usar aquela área como atividade agrícola e vai ter que proteger, fazendo restauração ecológica daquelas áreas de preservação permanente. Aí eu tenho adicionalidade, aí eu tenho uma oportunidade de gerar. Só que por essas metodologias internacionais, como são caríssimas, eu não consigo, do ponto de vista de uma empresa só ou de uma propriedade só, fazer um projeto e submeter, porque é muito caro, passa de R$1 milhão a consultoria, as taxas e etc. Então, a ideia também é que as empresas possam fazer projetos agrupados com as suas áreas, com as suas atividades, para daí submeter isso com um custo mais baixo para poder viabilizar economicamente. Tá, e essa parte da legislação, o governo, ele está escutando o setor privado? O setor privado está participando, o produtivo, né, da construção dessa... Sim, isso é importante, né, porque, na verdade, as informações básicas para a construção da legislação advêm de uma atividade técnica.
Então, se você não escutar, se você não perceber, se você não entender do ponto de vista técnico, você não consegue construir isso, né? Entendo. Então, há sim uma sinergia de vários atores, Sim. stakeholders, que estão ajudando nessa construção e submetendo, do ponto de vista técnico, ao governo, né, como isso funciona na prática e quais são as oportunidades que tem, inclusive, para, né, neutralidade, para compensação e também eventual geração de crédito de carbono para o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Tá, e só para finalizar esse bloco, minha curiosidade, sim, quando virar o mercado nacional, o mercado de carbono, e você poder comercializar essa comercialização, será só internamente ou ele pode também trabalhar comercializando com outros países? Então, a legislação ela trata disso também. Você tem o nome crédito de carbono, o que significa para o mercado voluntário. Uhum. Se você for tratar de mercado regulado, você vai ter um certificado de remoção de carbono. E se você quiser para negociar dentro do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, e se você quiser, a partir desse certificado de remoção de carbono, colocar no mercado internacional, você vai ter que ter a autorização do governo para poder vender para fora. E daí ela recebe um outro nome, tá? Que são os ritmos que a gente fala para poder comercializar para fora. É isso que eu ia falar. Daí o governo também vai ganhar a sua parte também. Não Você sei o acha que que vai dizer. ter essa parte? Claro, vai ter também imposto, essas situações, vai ter também, né? Com Existe certeza. um capítulo dedicado É, na própria lei tratando da questão tributária, é tributária. tá? Mas isso ainda precisa ser regulamentado também. Tá. Mas tem um capítulo dedicado à questão tributária envolvendo esses ativos relacionados ao carbono. Ah, legal. Então tá bom, agradeço nesse primeiro bloco a Clarissa de Souza e Alessandro Panassolo, que são sócios da empresa Vanca, uma empresa de Climate Tech. O Climate Tech é um título dentro do mercado? É uma denominação para startups que trabalham Tecnologia de clima. com tecnologia relacionada a gases de efeito estufa, relacionados a carbono. Isso. Climate Tech paranaense, vocês são aqui de Curitiba, né? Somos de Curitiba. Que atua na transformação de desafios climáticos em oportunidades estratégicas para empresas. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. O Vanca Carbon Score automatiza o inventário de emissões e remoções com dados confiáveis, rastreáveis e compatíveis com as principais metodologias do mercado. Na Vanca, desafios climáticos viram oportunidades estratégicas. Olá, estamos de volta aqui nesse podcast especial de carbono como ativo, tecnologia para transformar exigência em oportunidade. Lembrando sempre do apoio da Vanca, né? É uma empresa Climate Tech paranaense que atua na transformação de desafios climáticos em oportunidades estratégicas para empresas. A Vanca trata o carbono como um ativo de valor, alinhando sustentabilidade aos princípios do ESG e a competitividade de mercado. Por meio de tecnologia, a empresa oferece uma plataforma chamada Vanca Carbon Score, que automatiza todo o processo inventário de emissões de carbono, contabiliza remoções e identifica oportunidades de créditos. A Vanca une ciência, regulação, tecnologia para apoiar a descarbonização da sua empresa de forma estratégica e rentável. A gente estava conversando no intervalo, né, Clarissa, que como é complexo esse assunto. Sim. Né? Eu acho que muita gente acaba fugindo de falar de carbono net zero, pela complexidade. Vamos tentar exemplificar aqui para o público que está nos assistindo como que ele faz, é o passo a passo dessa neutralização e mercadologicamente, como que ele destrincha isso aí para você estar atendendo ao mercado. A exemplo da certificação FSC, que é algo muito familiar para o setor, né, do reflorestamento. Não é uma legislação, ou seja, não é regulamentado, né, é voluntário, mas é algo de extremo valor para as empresas do setor florestal. Então, é nesse sentido que vai
começar, que já começou, a questão do carbono e a questão de gases de efeito estufa, né? É voluntário, mas é algo que o mercado já está valorizando. Vamos trazer um exemplo prático, então, de um cliente da Vanka, que é uma multinacional alemã, que tem sede no Brasil, que faz seus inventários de emissões de carbono anualmente, dentro do nosso software, Vanka Carbon Score, emite, em média, 15 mil toneladas de carbono por ano, e todo ano eles compram créditos de carbono para compensar suas emissões, de forma voluntária. E por que eles compram, né? Para mostrar para o mercado, porque o seu cliente já exige que ele entregue um produto carbono neutro. Então, o produto dele que entra na Europa, que entra em outros países, já entra neutralizado em termos de carbono. É bacana. Então, por exemplo, um fabricante desse painel aqui, Uhum. ele vende lá na loja X, lá em São Paulo, uma loja de arquitetura, construção. Vai funcionar como o consumidor final. Essa conscientização do consumidor final, ele vai vir um selo, alguma coisa que ele vai falar. Como é o FSC, né? Eu vou Isso. comprar porque é FSC. Exatamente. Então, os arquitetos, as construtoras que estão alinhadas à sustentabilidade, a tudo isso, vai começar, ou já está começando, já estão exigindo essa... Seria isso, então. Já começou, né? A gente já está vendo muitas construções, muitos prédios, especialmente aqui em Curitiba, muitos prédios anunciando empreendimento carbono neutro. Empreendimento que já compensou as suas emissões. E como ele sabe isso, né? Como ele neutraliza, como ele identifica isso, quanto de carbono ele emite para ele conseguir compensar e se neutralizar, né? Buscando a matéria-prima, né? Matéria-prima e insumos que já venham carbono neutro. Então, o fornecedor do painel, o fornecedor da madeira, o fornecedor dos demais insumos da construção civil já estão trabalhando nesse sentido de medir, mensurar suas emissões, saber quanto a sua fábrica emite, saber quanto os seus produtos carregam de carbono. Então é bom o industrial que está nos assistindo, não só aquele que exporta, não se preocupar, mas o mercado interno também, ele vai limitar o mercado dele se ele não começar a entrar nesse processo. Exatamente. Bacana. Vamos falar então da Vanka Carbon Score. Vamos falar de tecnologia. Explica para nós, não sei quem que pode explicar melhor, como funciona esse software que se chama Vanka Carbon Score. Criado por vocês. Isso, foi um software desenvolvido por nós, né, na Vanka. Eu já trabalho com inventários de emissões há muitos anos, mas fazia os inventários de emissões de forma manual. E aí, o que o software possibilitou? Né? O software possibilitou a agilidade nessa entrega, né? Agora, com a Vanka, a gente consegue atender muito mais clientes e levar muito mais acurácia, levar algo muito mais seguro, sem o risco aí de falhas humanas no processo de inventário de carbono. Então, como que funciona? Quando uma empresa entra em contato conosco, preciso fazer meu inventário, preciso saber quantas toneladas de carbono eu emito por ano, porque eu preciso saber quanto o meu produto, né? Quantas toneladas de carbono por unidade produzida, por exemplo, eu estou emitindo. Então, a gente começa fazendo reuniões aí com os clientes, entendendo o processo produtivo desses clientes, para entender todo o processo produtivo e todos os insumos que entram no seu processo industrial, para conseguir identificar todas as suas emissões. Ali no software, a gente vai ver as categorias de emissão, né, que tem ali combustão estacionária, que são as caldeiras de geração de vapor, os geradores de energia elétrica, combustão móvel, que são os veículos, as frotas, né? Emissões fugitivas, que são emissões oriundas da recarga de gás de ar-condicionado, por exemplo, que inclusive os escritórios possuem emissões fugitivas. Emissões de escopo 2, que são oriundas do consumo de energia elétrica, que todas as empresas têm, todas as indústrias têm. E, por fim, emissões de escopo 3, que são emissões aí da cadeia produtiva. Então, a gente faz um trabalho muito próximo do nosso cliente, que não é simplesmente entregar para ele um login e senha do software para ele usar, né? É ajudá-lo a entender o que é emissões, que você mesmo falou, né, Fábio? É um tema muito complexo e não está no dia a dia ainda. Então, a gente ajuda as empresas, né, a compreenderem o que é isso e o que elas precisam fazer. O que acontece, Fábio, é que quando você olha para a gestão ambiental das empresas, as empresas, ao passar do tempo, estão evoluindo. As empresas antigamente não tinham um setor de gestão ambiental. Depois, esse setor de gestão ambiental
que era mais focado lá na questão da segurança, do dia a dia, ele ganhou e ficou ampliado. Hoje é um setor de sustentabilidade. Só que dentro da sustentabilidade tem muitas coisas. E quando a gente trata da gestão do carbono, por ser um tema complexo, novo, que envolve normas internacionais, que envolve cálculo, fatores de emissão, enfim, tem vários componentes técnicos, muitas empresas e muitos profissionais não conseguem fazer isso de forma sozinha. Agora você imagina, você já não é da área, você já tem dentro da tua área uma série de outras coisas, licenças, outorgas, autorizações, gestão da caldeira, gestão lá da lagoa, né, anaeróbica, enfim, estação de tratamento, um monte de coisa. Aí você vê assim, olha, agora tu vai fazer a gestão de carbono. Ah, como é que eu faço isso? Ah, não, tem uma planilha do GHG Protocol que você vai lá e preenche, e com isso você vai chegar num dado X que vai dar no final lá a quantidade de emissões. As pessoas não conseguem. Até conseguem, mas demanda muito tempo, demanda, inclusive, assim, um certo conhecimento, e tem o grande detalhe de muitas vezes errar, né, Clarissa? Nós tivemos um caso de um cliente que, num primeiro momento, contratou uma outra empresa e depois veio a nós, que ele publicou, fez o seu inventário, publicou isso do ponto de vista de relatório de sustentabilidade, e a Clarissa, quando observou, eles estavam emitindo mais que uma Petrobras. E era um frigorífico, uma empresa de médio porte, que não teria, sei lá, 1% do que a Petrobras emite. Então, o software ele vem para facilitar a vida da pessoa, ele vem para te dar agilidade, ele vem para te dar um controle, uma acurácia maior, como a Clarice falou, mas principalmente você pode monitorar. Se em determinado momento eu mudei alguma matriz energética, eu vou lá e já altero e já diminui, né? Então, não fica com aquela tarefa que é comum de todo ano correr atrás de uma empresa para fazer correndo o seu inventário, para daí submeter, porque o banco está exigindo, porque o mercado está exigindo, porque eu tenho que apresentar essa informação pública. O software, ele é uma ferramenta, né, de gestão mesmo, em que você vai, inclusive, ter os inputs, vai ter oportunidades, vai verificar o que está emitindo mais, o que é emitindo menos, o que você pode alterar. Nós temos o uso da inteligência artificial, isso é uma coisa importante ressaltar para quem está nos assistindo, né? O software nosso usa a inteligência artificial justamente para fazer predições, para fazer análises e para contribuir, inclusive, para a gestão de toda essa ferramenta. E né? é uma inteligência artificial desenvolvida por nós, né? Desenvolvida por nós com o nosso expertise do time da Vanca, do time de professores que estão na Vanca, né? Professores e pesquisadores que estão na Vanca, então que trouxeram toda essa base científica deles para o trabalho que foi desenvolvido no software, especialmente na parte das remoções, né? Quando a gente fala em remoções de carbono por florestas nativas e plantadas, né? Especialmente onde entra o trabalho de pesquisa muito forte, uma grande base de dados, né? Os fatores de remoção das espécies nativas são mais de 8 milhões de linhas de fatores de remoção dentro do software para viabilizar esses cálculos, para trazer tanta acurácia nesses resultados. E para qualquer tipo de empresa. Para qualquer tipo de empresa. Qualquer setor. Para qualquer setor, sim. Ele se encaixa. Isso. Só para... Eu vou dar um passo atrás aqui, só para começar a explicar melhor, como é um assunto complexo mesmo. Vamos imaginar, então, uma indústria madeireira que tem o seu funcionamento, a indústria, transporte, escritório, pessoas, cozinha, tem a sua parte florestal. Você falou 2 vezes, eu queria entender melhor. Tá. Eu mais ou menos ver se eu entendi. O escopo, ele é dividido em 3 escopos. Isso, 3 escopos. 2 e 3. O que é o 1 especificamente? O escopo 1 são as dessa indústria que a gente falou. Isso. O escopo 1 são as emissões diretas. São as emissões oriundas da atividade da empresa. Emissões diretas. Então, aqui dentro estão as emissões da caldeira, que gera vapor, se houver, as emissões de um gerador de energia elétrica. Da serraria. As emissões da serraria, as emissões da frota de veículos dessa empresa. O transporte da madeira. Tudo isso é o escopo 1, emissões diretas. Diretas. Isso. Mas o transporte dos carros próprios da empresa, não o terceirizado. Dos próprios funcionários. Isso. Por exemplo, nós fizemos, né? Nós somos um CO2, temos carbono neutro, né, na indústria, nós fizemos antes
ou faz já quase 2 anos. Aham. E um dos cálculos que a gente faz é assim, se a gente viaja de avião, por exemplo, Isso entra é o no escopo cálculo. 3. Ah, tá. Então, beleza. Isso é o Então, escopo 3. vamos lá no escopo 1, então. Então, eu Continua atropelei. no 1. Tá, continua no 1. Daí, O mas 1 são as emissões diretamente da diretas indústria. das tuas atividades gerenciadas por ti, né? Atividades próprias, emissões Tá. diretas. O que é o escopo 2? Só energia elétrica. Escopo Ah, 2 é só só energia energia elétrica. Por quê? Porque as emissões de energia elétrica são indiretas. Elas não são emissões que acontecem na tua indústria. Elas acontecem lá onde a energia elétrica foi gerada. Então, são as tuas emissões indiretas. Elas Tá. são escopo 2. Esse escopo 2 eu consigo diminuir, então, por exemplo, se eu coloco placa solar? Com certeza. É um Energias- benefício. É um benefício. Sim. A energia solar é uma energia que tem... A produção de energia solar tem um fator de emissão igual a 0. Então, você zera suas emissões de escopo 2 no momento que você tem placas solares para produzir a sua própria energia. Agora, a Alemanha, que produz com carvão mineral, você imagina o quanto é impactante. É. Uma emissão muito maior do que... A nossa energia já é limpa, né? Você É. tem as hidrelétricas, você Sim, tem Uhum. as eólicas, eólicas e etc. Então, É. já é uma energia, quase 90% da nossa energia é limpa, né? É. Ao contrário dos países da Europa Ocidental, principalmente, que tem Ah. uma matriz ainda focada Então, no ele carvão. tem uma indústria e falou: vou melhorar esse processo do escopo 2, eu vou colocar toda a placa solar Isso. aqui, eu tenho uma pequena hidrelétrica ali, então, Uhum, isso mesmo. Isso é o escopo 2. escopo 2, tá. E o que é o escopo 3? É o que você falou. As viagens a negócio das pessoas que trabalham na empresa é uma categoria do escopo 3. O trajeto casa-trabalho dos funcionários que trabalham nessa empresa é uma emissão do escopo 3, é uma emissão indireta do escopo 3. Se essa empresa gera resíduos sólidos e envia para tratamento externo, aterros ou outro tipo de tratamento, é uma emissão do escopo 3. Compostagem, essas coisas. Tudo que for relacionado aos teus terceiros. Eu recebo a minha matéria-prima por meio de transportadoras que eu contrato. É meu escopo 3. Eu envio meu produto com transportadores que eu contrato. Eu meu produzo escopo minha 3. madeira aqui, mas o acabamento, eu tenho um acabamento que eu terceirizo para uma empresa, É teu escopo 3. uma usinagem que vai fazer escopo 3. Isso mesmo. Então, o escopo 3, dependendo do setor, ele representa até 70% das emissões. Tá. E aí vai se comunicando, né? Porque esse escopo 3 eu vou para as outras empresas. Exatamente. Tá. E essas empresas, se não estão alinhadas, não me prejudicam. Se elas não estão envolvidas no carbono neutro. Por exemplo, uma terceirizada. Eu uso ela. Não sei se vocês estão me entendendo. A tendência... Ela precisa estar também... Isso é o que a gente chama da autorregulação, né? A tendência é, se você tem uma empresa... Vamos pegar uma empresa de cosméticos aí, que né, são empresas que têm uma pegada com a natureza, tem empresas que têm, assim, uma visão muito clara da sustentabilidade e da questão ambiental. O transportador dele emite também e impacta na atividade como um todo, porque ele está transportando um produto. Então, indiretamente, ele está emitindo que impacta o negócio. O que vai ocorrer, e já está ocorrendo, é que a empresa que contrata você vai exigir, olha, você vai prestar serviço para mim, mas você vai ter que neutralizar suas emissões. Você vai prestar serviço para mim, mas você vai ter que fazer um inventário para eu entender o quanto a tua emissão está impactando no meu negócio. Sim. Grandes empresas vão começar a exigir essa das médias e menores que prestam serviço. Para ser muito prático, hoje eu vou contratar a tua empresa, por exemplo, para fazer uma atividade. Sim. Eu quero saber, você tem licença? Você tem um alvará de funcionamento? Sim. Isso é compliance. Então, dentro da licença, do alvará, da autorização e etc. Mas tudo bem, mas essa licença ainda, quando é alvará, quando é uma coisa, é o governo que fiscaliza, né? Vamos dizer assim. As empresas, uma ou da outra, não estão muito preocupadas, às vezes, porque é responsabilidade interna de cada um. Sim. Correto? Mas aí vai mas ser como quando a gente entra falou igual no que nem começo. você falou do FSC, Isso, vamos voltar lá no aí FSC. já é aquela coisa de, opa, você tem que estar bem vestido para eu Quer ver, ó, trabalhar com você. Na hora da negociação, o comprador de uma empresa já olha, se esse fornecedor tem FSC e esse não tem, esse aqui não tem, já é desclassificado. Isso já está acontecendo com carbono. Mas mais do que isso, tá? Você sabe que agora tem muitas ações judiciais, eu estou falando como advogado agora, de dano climático. E essas ações de dano climático, sejam por desmatamento ou por atividade irregular, acabam envolvendo na ação civil pública, que pede uma indenização por dano moral e dano material, aquela empresa que, de fato, tinha a obrigação de cuidar disso e também as outras empresas que fazem parte da cadeia.
o Ministério Público, Federal, Estadual, já está chamando não só a empresa envolvida, mas quem está envolvido na cadeia como um todo, como responsabilidade solidária. No passado, há 10 anos atrás, saiu a primeira decisão do STJ dizendo da solidariedade dos bancos quando empresta dinheiro para o sujeito que planta em APP, que solta o gado na área de reserva legal e etc. A lógica é a mesma. Sim, até é bom para as empresas começarem já a se antecipar, eu acho que é isso que vocês falam, para não chegar nessa hora. Isso. Que tem um crédito financeiro para pegar, tem uma situação para fazer, ele vai lá e pum, bate na trave. Exatamente. Daí ele vai ter que sair correndo e fazer tudo de última hora, né? Exatamente. Os bancos já estão olhando para isso. Entendi. Bancos já estão fazendo os seus inventários e já estão exigindo os inventários das empresas para poder ver qual o tamanho do risco que ele vai tomar quando ele tem como parceiro o fulano, o ciclano. Por quê? Porque ele vai emprestar o dinheiro, porque ele vai participar daquele negócio. E a justiça, de modo geral, né, o STJ, que cuida da aplicação de matéria de lei federal, ele já está consolidado do ponto de vista de decisões que existe responsabilidade também relacionada a isso. E voltando ao software, então, por isso que eu perguntei dos escopos, vocês ensinam ele a alimentar esses escopos, porque cada empresa tem a sua complexidade. Exatamente. A primeira coisa que a gente faz quando conhece, né, um cliente novo, uma empresa nova para trabalhar, a primeira coisa é que essa empresa conte como é o seu processo produtivo, explique seu processo, explique, né, tudo que ela utiliza lá, e aí então a gente parte para a alimentação dos dados dentro do software. Então, tudo isso sim a gente explica, precisa pegar a fatura de energia elétrica, todo mês informar, precisa pegar o consumo de diesel, todo mês informar, né? Tudo isso é explicado. E isso falando de emissões. Mas eu gostaria de falar um pouco também do nosso grande diferencial do software, que são as remoções de carbono da atmosfera. Então, se essa empresa se essa empresa está localizada numa área rural que tem áreas verdes no seu entorno, mesmo que ela não plante, né, áreas de reflorestamento, mas ela tem áreas verdes, ela tem áreas de floresta nativa no seu entorno, é possível também inventariar as remoções de carbono para que ela mostre, né, não só o dado da emissão, mas que mostre também que ela tem uma remoção de carbono. Então, tudo isso. E é simples assim? Por exemplo, precisa ter conhecimento técnico para usar esse software? Não precisa. O software é muito intuitivo, como vocês, né, podem ver nas imagens, ele é muito intuitivo, ele é muito fácil, ele tem muita explicação ali para a pessoa entender. Ele guarda dados de um ano para o outro. A gente tem o gráfico que mostra as emissões escopo 1 e 2 de todos os anos que a empresa fez, então para ela ir acompanhando a sua jornada de descarbonização, né, ir acompanhando os seus processos. Da mesma forma, as remoções, né? É possível colocar lá mapas de uso e ocupação do solo, agora para as empresas que têm, né, fazendas com plantio florestal, com reflorestamento. É possível colocar tanto o mapa de uso e ocupação dos solos, shapefiles das fazendas, quanto os inventários. Se a empresa tem os inventários florestais em planilhas, é possível colocar lá os inventários e o software já faz o reconhecimento disso e já dá o dado aí das remoções de carbono, tanto das florestas nativas quanto plantadas. O que é um diferencial importante do ponto de vista técnico? É que o nosso time é da área. O nosso time trabalha com isso. É diferente de você contratar uma tecnologia e as pessoas que estão vendendo ou que estão à frente não são especialistas no tema e na área. Então, esse diferencial a banca tem. E outro diferencial que é importante, se a empresa já tem essas informações consolidadas também em alguns softwares de gestão como um todo, que vai ver o consumo de combustível, a energia, ou mesmo dos inventários florestais em um software, a gente consegue fazer através da API, né? Puxar esses dados para dentro da nossa plataforma e com isso gerar os resultados, o que facilita também muito o trabalho para quem está fazendo a gestão. Em quanto tempo um cliente de vocês consegue ter um inventário pronto assim? Nós temos um exemplo para contar que nós visitamos um cliente, que inclusive já veio aqui no podcast, e chegamos lá no escritório, ele disse, eu passei esses dados aqui para a empresa, não lembro qual era a empresa que ia fazer o inventário, e já tem uns 3 meses e eles ainda não nos devolveram. E aí nós pedimos, então dá esses dados para nós.
No dia seguinte, nós chegamos lá com o inventário pronto. Eles falaram, como assim vocês já fizeram? Eu tô esperando há 3 meses. Não, porque com o software você tem 60 vezes mais rápido. Realmente, basta colocar os dados ali, os cálculos estão prontos e com a segurança, né, de que os dados estão corretos. Certo. A demora, muitas vezes, pode significar você ter o dado para a gente imputar. A demora é na alimentação do software. Exato. Não? Não na alimentação. Na você busca do dado. Na construir o busca do dado, É. não na hora de jogar também. porque na tá. hora que você joga, Jogar já- automaticamente Sim, ele sim, o vai, que eu né? quis dizer assim, a demora, porque você vai oferecer o software, né? A hora que eu vou colocar as informações lá dentro. Essa é a demora. Olha, né? eu quero que você reúne para nós os 12 meses de energia elétrica. Eu já tenho aqui, como aconteceu com essa Sim. empresa. Nós jogamos lá, Então, pronto. pronto, já tá pronto. Segundos. tava Senão ele tem que pronto, né? levantar, demora 1 mês para levantar, daí é o tempo. Outro demora 2 meses, é o tempo Ou maior. fazendo um modelo convencional, que você tem que baixar uma planilha, jogar aquele dado na planilha, depois tem que pegar aquele dado, jogar na planilha internacional, aí devolver, enfim, não faz sentido. Entendi. Sob o risco de ter uma perda, né, de informação ou uma informação equivocada. E esse conceito que vocês falam de neutralidade em set? O que é? Quando a gente fala em neutralidade em set, a gente fala para a empresa olhar para dentro dos seus limites, né? Dentro da empresa. Então, dentro da minha empresa, eu tenho uma fábrica, por exemplo, né? Uma indústria de painéis, eu tenho uma indústria de compensados, eu tenho uma frota de caminhões e eu tenho minhas florestas nativas, tenho minhas florestas plantadas. Tudo isso aqui é o meu escopo. Aqui dentro eu tenho emissões e aqui dentro eu também tenho remoções. Então, quando eu faço esse balanço de carbono e consigo olhar se eu tenho excedente ou se eu empato, né? Aqui eu consigo aplicar a metodologia de neutralidade de carbono e entender que eu sou carbono neutro. Né? Especialmente a empresa do setor florestal. Ela sempre vai ser carbono neutro ou ela vai ter um excedente. E aí ela consegue valorizar, né, em relação a esse tema carbono, como a gente falou aí, a exemplo do FSC, não é legislação, mas é algo muito bem visto no mercado. É assim que o carbono está sendo visto agora, né? Então, uma empresa poder afirmar, meus processos são carbono neutro. O meu produto, né, que é um produto que tem carbono estocado, também tem um processo produtivo que é carbono neutro. Ou carbono negativo, né? Porque geralmente as empresas têm carbono excedente, né? Então, isso não quer dizer que isso não é um crédito de carbono. Para virar um crédito de carbono, você tem que verificar como esse carbono foi estocado ou foi removido, se encaixa dentro de uma metodologia que vai certificar e que vai gerar esse ativo. Mas só o fato, por exemplo, de empresas do setor florestal que todo ano acabam, e muitas já ocorreu, apresentando um relatório só de emissões, hoje elas vão apresentar um relatório, um balanço, em que eles mostram que eles neutralizam mais, eles sequestram mais do que emitem. Isso é sensacional. Entendi. É importante, né? Você contratar empresas, que nem o currículo de vocês, você é um engenheiro ambiental, você tem um engenheiro florestal, então pessoas que conhecem, né, o segmento. Fiquei curioso de quem que era o cliente que veio aqui. Já esteve sentado aqui na mesa. Depois você conta para nós. E para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, para quem está ouvindo e quer começar agora, assim, vamos ver. Quem está assistindo vocês... Fiquei com vontade? Não, né? Porque isso não é desejo, isso é necessidade, né? Sim. Eu preciso fazer. Por onde começar? Primeiro, entre em contato conosco, vamos conversar, nos explica para nós o que é o seu processo, para a gente entender o que é o seu escopo 1. O site de vocês? vancacarbon.com.br. vancacarbon.com.br. Se você digitar Vanca Carbon, já vai localizar. No Google lá já localiza, tá. Se você digitar vanca.com.br... É Vanca com 2 Ks, né? Como tá aqui. Exatamente. Já vai entrar no site. Vanca.com.br. Isso, ou no Instagram também. Tá. Né? Se você digitar Vanca Carbon, vai aparecer, no LinkedIn, de qualquer forma. Tá. E nós temos um celular, né, que ele fica 24 horas disponível e em que as pessoas podem fazer o contato. A gente faz uma abordagem inicial com uma reunião para apresentar como é que funciona o software, para apresentar como é que funciona o nosso trabalho, como é feita a metodologia, porque as pessoas têm dúvida. Mas eu vou usar esse software. Esse software, da onde vem esses dados? Da onde vem essas informações? Segue alguma metodologia específica? Sim, segue a metodologia internacional GHG Protocol, que é o que o mundo usa
para poder fazer os inventários de emissões. Então, o nosso software, ele tem, além da acurácia, agilidade, né, é comprometido com essas informações, com esses dados técnicos e com metodologias reconhecidas internacionalmente. Isso é importante. E a qualquer momento ele pode certificar isso com as certificadoras, como a VNT, TOTUS, outras empresas que fazem isso no mercado para poder, inclusive, demonstrar que aquele dado é confiável e que é verdadeiro e que alcançou a neutralidade ou excedente de carbono. Então, eu vou deixar aqui, né, escrito o site da empresa, né, o vanca.com.br, e também o endereço do Instagram, que hoje em dia, né, o Instagram todo mundo procura, né, ver, tem informações, tem vídeos, já assisti muitos vídeos teus. Isso, a gente coloca Clarissa, bastante vídeo bem produzidos, por sinal, bem tema. produzidos, né. Isso é um trabalho fantástico da nossa Vicky, que ela é a nossa coordenadora. Ela está aqui de presente comunicação, também, está acompanhando, filmando tudo. Então, quem quiser saber mais como foi o nosso bate-papo aqui, também dá para entrar no Instagram de vocês também. Verdade. Né? Não, mas legal. Então, começa procurando, mas vocês vão até a parte da organização da empresa. Aí, para ele vender... vocês encaminham ele para o outro... A gente ajuda ele até achar outra empresa para... Ajudamos ele até ele chegar nesse momento, mas a gente reforça muito que crédito de carbono é lá na pontinha, é lá no final. Primeiro, tem que começar pela base. Tem que começar entendendo o meu processo produtivo, entendendo o que é o meu escopo 1, o que é o meu escopo 3, dentro de qual cadeia produtiva que a empresa está. Né? Eu preciso primeiro entender isso. Primeiro fazer um inventário de emissões, saber onde eu me enquadro nessa nova legislação, que a gente falou lá das 10 mil toneladas, para só depois pensar em projetos de crédito de carbono. E entender o que o meu público está exigindo. O que é importante para o meu parceiro. Quem está me exigindo ou quem está solicitando, mesmo que seja a médio prazo, que eu comece uma jornada de descarbonização, que eu faça os meus inventários. Depois de feitos os inventários, a gente pode também fazer análise de viabilidade de eventual proposta ou projeto de crédito de carbono. Mas para isso a gente daí tem um outro time técnico, tem alguns parceiros que nos ajudam na construção e na submissão desses projetos de carbono. O importante é, como a Clarissa falou, é olhar para o meu cliente, para o mercado, para o meu investidor, para quem está comprando o meu produto e para o meu parceiro. Faz o diagnóstico, faz o inventário, comunica isso de forma adequada, porque hoje há uma tendência crescente da publicação de relatórios de sustentabilidade, certifica isso, por exemplo, da BNT, isso é importante, e depois, na sequência, a gente vê qual que seria o melhor caminho. Se eu estou emitindo muito e eu posso reduzir, a gente pode pensar numa jornada de descarbonização. Se eu não emito muito, mas eu quero melhorar, eu posso pensar também numa mudança de tecnologia, ou, o que não é proibido, evidentemente, fazer aquisição de créditos de carbono no mercado, de projetos sérios, com alta acurácia, com alta governança, para que eu possa também demonstrar no meu dia a dia, da minha atividade econômica, que eu sou uma empresa que estou preocupado com a questão climática. Show de bola. Vou deixar vocês aí um espaço que, caso eu não tenha perguntado algo, que vocês gostariam de complementar aí dentro desse assunto do carbono, do mercado de carbono. Clarissa. Na verdade, Fábio, acho que você perguntou tudo, né? Te agradeço aí por todas as perguntas, permitiu que a gente mostrasse todo o trabalho que nós fazemos na Vanca, tanto do desenvolvimento do software em si, que é tecnologia, quanto dessa assistência, dessa assessoria às empresas, né? Especialmente aqui as empresas do setor florestal. Então, talvez só reforçar isso, que não é somente tecnologia, e sim todo esse apoio ao empresário, todo esse apoio ao setor para entender esse assunto que para muitos ainda é novo e algo extremamente relevante. Né? Então, e vocês atendem o Brasil todo? Sim, Brasil todo, claro. Onde que está a região? Não só o Brasil, nós temos clientes na Argentina, temos clientes na África, verdade, na Europa. Vou colocar a legenda em espanhol porque aqui. Isso é padrão internacional. É verdade, E me diga uma coisa, no Brasil, só para uma curiosidade minha, onde que está concentrado, que região está concentrada as empresas mais preocupadas com isso? Vocês têm mais clientes? Evidente que é região sul, no sul e no sudeste, né? Sul e sudeste. Onde tem mais as florestas tem plantadas. Mais as florestas plantadas, tem mais as indústrias, tem mais processos produtivos, né? Então você acaba tendo
uma demanda maior Sim. dessas empresas. Mas e o né? pessoal do norte, assim, manejo sustentável, essa a madeira nativa estão Sim, procurando também? sim, não há dúvida. Nós temos, inclusive, já suportado e acompanhado e assessorado clientes que têm áreas no Pará, no Amazonas, no Mato Esse Grosso, eles podem plantar à vontade lá, né? e que tem, inclusive, floresta nativa. É. E que podem entrar dentro desses projetos relacionados à conservação de florestas, né? O REDD+, que é uma das metodologias, inclusive, que é certificado pela Verra, que é as reduções de emissões por desmatamento e degradação evitada, que podem gerar crédito de carbono. Então, nós temos atendido, né, clientes aqui, né, do Rio de Janeiro ao sul, do ponto de vista de setor produtivo, mas nós temos também todo um atendimento, né, de consultoria, de orientação, de acompanhamento, e para clientes que também estão localizados na Amazônia Legal, de modo geral. Então tá bom. Gratidão, Clarissa, pela presença. Gratidão, Alessandro Panassolo. Mas é Panazzolo ou Panassolo? É Panassolo. Panassolo, mas é com S só, né? É. Panassolo, italiano, né? Clarissa de Souza, CEO da Vanca e sócio investidor da Vanca, que é uma empresa Climate Tech paranaense que atua na transformação de desafios climáticos em oportunidades estratégicas para empresas. A Vanca trata o carbono como ativo de valor, alinhando sustentabilidade aos princípios do ESG e a competitividade de mercado. Por meio de tecnologia, a empresa oferece uma plataforma chamada Vanca Carbon Score, que automatiza todo o processo inventário de emissões de carbono, contabiliza remoções e identifica oportunidades de créditos. A Vanca une ciência, regulação e tecnologia para apoiar a descarbonização da sua empresa de forma estratégica e rentável. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo podcast Referência. O Vanca Carbon Score automatiza o inventário de emissões e remoções com dados confiáveis, rastreáveis e compatíveis com as principais metodologias do mercado. Na Vanca, desafios climáticos viram oportunidades estratégicas.